Bom dia. Bom dia, turma. Vamos chegando. Estava esperando vocês. Bom dia, Taylor. Bom dia, essa galera. Everton. Grande, Dr. Everton. Abraço, meu amigo. Lívia, Maurício, sejam bem-vindos. Letícia, Sandro, Rudinei, Breno, Tayana, Lívia, bora pedalar, Lívia. Bom dia, Rosemary de Camboriú, Juju, bom dia. Érico, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais essa nossa edição aqui desse nosso projetinho do Penal em Movimento. Prazer muito grande recebê-los aqui. Abraço, Everton, bom trabalho. Sejam muito, mas muito bem-vindos. Gente, hoje nós vamos então... Fala, alemão. Abraço pra ti, beijo. Hoje nós vamos dar continuidade, né? O terceiro pedal que a gente faz sobre a Lei 12.850. Essa lei... Oi, Sônia, bom dia. Essa lei que é bastante importante, é uma lei que cai muito em concurso público. No primeiro encontro, nós falamos sobre o crime de fazer parte, de compor uma organização criminosa. Hoje, na segunda aula, nós iniciamos a fala sobre os meios de obtenção de prova que foram trazidos, que foram incrementados ao ordenamento jurídico brasileiro por intermédio dessa lei. E hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo falando sobre os demais meios de obtenção de prova, pois na aula passada nós tratamos do principal deles, qual seja, da ação controlada. E como sempre fizemos aqui e fazemos a nossa aula, é uma dinâmica que nós adotamos, nós vamos conversar, iniciar a nossa aula fazendo uma pequena revisão daquilo que foi dito ontem. Sobre colaboração premiada, o que deve ter no seu manual caseiro do pedal? As seguintes observações são indispensáveis. Primeiro, que a colaboração premiada é fruto do direito penal de barganha, da justiça penal consensual. Segundo, que o direito penal, que esse ramo do direito penal, ele foi inaugurado pela Lei 9.099 de 95, mas com a colaboração premiada ele ganhou corpo. Que a colaboração premiada é um acordo, é um negócio jurídico, a natureza jurídica, ou seja, ela é para o direito um negócio jurídico. Esse negócio jurídico, ele vai ocorrer da seguinte forma. Vai ocorrer entre o Ministério Público e o advogado a negociação sem a participação do juiz. Se o juiz participar dessa fase, Mauro, haverá nulidade, tá? Então ocorre a negociação entre o Ministério Público, o delegado, ou o delegado e a vítima, e isso é levado para o juiz para fins de homologação. Então o juiz só participa da segunda fase, perfeito. Quais são os benefícios que o delegado, oi Franci, que o delegado ou que o promotor podem oferecer ao colaborador? Redução de pena, perdão judicial, substituição de PPL por PRD. Mauro, essas seriam o NPP? Não, a NPP é Acordo de Não Persecução Penal, Taylor, não tem nada a ver, estamos falando sobre colaboração premiada. Lei 2.850, o NPP está no artigo 28A do Código de Processo Penal. Cuidado, me assustou a tua pergunta, tá? Essa colaboração premiada, que é sim, Taylor, parecida com o NPP, mas não guarda relação nenhuma, ela vai acontecer, tá? Dessa forma. E ela vai acontecer também até mesmo após a condenação desse sujeito. Essa condenação, após essa condenação, qual o benefício que ele pode ter?
ele pode ter uma redução de pena e também poderá ter a possibilidade de progressão de regime sem o preenchimento dos requisitos objetivos. Quanto à homologação, tem que ter no teu material que ela será feita pelo juiz competente para julgar o delator. Por conta disso, caso o delator seja alguém com um foro por prerrogativa de função, caberá a este juízo homologar. O exemplo que eu dei ontem. No caso de um prefeito, quem é que vai homologar, Mauro? O acordo de não persecução penal. Considerando que o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça, competirá então ao tribunal fazer esta homologação. Beleza? E eu acho que era isso que eu conversei com vocês. E falei também que é possível que aquele prazo para o oferecimento da denúncia de 5 dias do réu preso ou 15 dias do réu solto, que o Código de Processo Penal impõe ao Ministério Público, é possível que haja uma dilação nesse prazo por conta de uma suspensão de até 6 meses quando o suspeito estiver negociando com o Ministério Público, beleza? Bom, e aí também a prescrição ficaria suspensa. Pessoal, em apertadíssima síntese, nesses 5 minutinhos de aquecimento do pedal aqui, nós falamos, eu resumi para vocês o nosso encontro de ontem. Hoje nós vamos falar sobre uma segunda forma de obtenção de provas por conta desta lei, que é a chamada ação controlada. A ação controlada, ela pode ser chamada também, é sinônimo dela, flagrante retardado, flagrante postergado, não atuação policial. Tudo a mesma coisa. Tudo são sinônimos. Então vamos lá. O que seria essa não atuação, esta chamada ação controlada? A ação controlada, esta não... Tá frio aqui no sul hoje, você não tem ideia. Primeiro frio a gente sente mais. Deve estar o quê? Uns 15 graus, eu acho. Então, olha só. Ação controlada consiste no retardo da atuação policial. Como regra, pessoal, vige o princípio da obrigatoriedade para a atuação do Estado. O Estado, então, na qualidade de agente repressor, ele deve atuar quando da prática de um crime. Quando nós estudamos prisões, nós estudamos e aprendemos que a prisão em flagrante poderá ser prisão facultativa, feita por mim, que não sou policial, e prisão obrigatória, feita pelos policiais. Ou seja, se eu, Mauro, civil, não policial, presencio um crime, eu não sou obrigado a prender o cara. Vou prender se me for conveniente ou oportuno. Ponto final. Agora, se eu, Mauro, agora na qualidade de policial, presencio uma prática criminosa, e esta prática criminosa que eu estou presenciando leva a uma prisão, é um cidadão furtando outro com uma faca e eu estou armado, eu, Mauro, devo prendê-lo. Se eu observo alguém vendendo droga para outra pessoa, eu, policial, devo prendê-lo. Sob pena até mesmo de cometer o crime do artigo 319 do CP, que é o crime de prevaricação. Prevaricação é deixar de fazer ou retardar o seu dever de ofício. Beleza? Beleza. Todavia, com o ingresso deste meio de obtenção de prova chamada ação controlada, é possível que o Estado, que o policial, deixe de atuar. Que ele não prenda a pessoa no momento da prática delituosa. Por que, Mauro? Para que isso? Para ter uma maior eficácia na sua atuação. Então imagine o seguinte cenário. Uma organização criminosa está praticando vários crimes de contrabando. E eu percebo que o Jader
a Angélica, o William e o Alves estão entrando com essas mercadorias no Brasil sem pagar o devido imposto. Isso é mercadoria proibida, isso é contrabando. Mas eu não quero pegar esses três aqui. O que eu quero, Mauro? Eu quero pegar o chefe da organização, como disse a Rose Maria ali. Eu quero pegar o responsável por pagar isso tudo. E eu então deixo que esses contrabandistas passem por mim. E passo a acompanhá-los. Para quê? Para prender no momento mais eficaz. Momento mais eficaz para quê? Para a formação de provas contra toda esta organização criminosa. Momento mais eficaz para a obtenção de informações contra esta organização criminosa. Isso é ação controlada, isso é flagrante retardado, flagrante postergado, flagrante diferido, beleza? E quando o policial faz isso, ele não prevarica. Por quê? Porque ele está agindo, e aqui trazendo um pouco para o direito penal, ele estaria agindo no estrito cumprimento de um dever legal. Ele pode até praticar um fato típico quando não prende. Porém, esse fato é lícito, porque ele está agindo em estrito cumprimento de um dever legal na forma do artigo 23 do Código Penal Brasileiro. Beleza? Beleza. Bom, algumas informações aqui que é o mais cobrado sobre isso. Agora você vai pegar aquela caneta vermelha, agora você vai pegar aquela caneta laranja, agora você vai anotar. Anotar o que, Mauro? Que duas leis autorizam a não atuação policial. Duas leis autorizam a não atuação policial. A primeira lei que autoriza esta não atuação policial é aquela que nós chamamos de... Bom dia, Micaele. É aquela que nós estamos estudando, que é a Lei 12.850. Outra é a Lei de Drogas. A Lei de Drogas, a Lei 11.343, também traz esta previsão, a previsão do flagrante retardado. Beleza, Mauro? O que cai em prova e já caiu na segunda fase da OAB pra galera do cursinho? Galera aqui, ó, do nosso CEISC, do time CEISC, que vai fazer a prova agora, dia... Não sei que dia é, tá? Mas é já já. Atenção! Anota isso e alguém coloca pra mim aqui depois. A ação controlada na lei de organização criminosa basta a comunicação ao juiz. Então, aqueles 4 que estavam trazendo mercadorias proibidas, trazendo que a gente, praticando o crime de contrabando do 337, 334, 337, tá? 30 de abril, obrigado. Isso pode cair dia 30 de abril. Os caras que estão trazendo essa mercadoria, que não vão ser presos, eu, Mauro, só comunico ao juiz. Eu, Mauro, policial, digo, juiz, não vou prender agora, porque vou prender no futuro que a obtenção de prova é melhor. Isso, obrigado, Dani. Isso basta, você comunicou ao juiz. Artigo 8º, parágrafo 1º. Vou repetir para tu anotar. O artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013 exige apenas a comunicação ao juiz. Ponto. E os policiais então agem de maneira lícita. Basta comunicar ao juiz. Perfeito. Na lei de drogas é diferente. Na lei de drogas é diferente. E isso, eu abro a porta aqui, porta de vidro que tem aqui nos fundos, ela entra um vento gelado nas minhas costas. Eu fecho, vai dar calor. Mas olha só. Esta ação controlada na lei de drogas muda tudo. Como assim, Mauro? Na lei de drogas, se alguém puder printar e me marcar, passamos das 100 pessoas ao vivo, 7 da manhã, eu agradeço muito. Tá? Olha só, na lei de drogas, agora tu anota.
É o artigo 53 em algum parágrafo, não me lembro qual. Diz assim: a ação controlada na lei de drogas exige prévia autorização do juiz. Olha que diferença importante, que baita pergunta para a prova. Se eu, Mauro, estou prendendo uma organização criminosa, uma quadrilha, uma dupla, seja lá o que for, uma única pessoa que esteja portando drogas, para eu deixar de prender e não praticar o crime de prevaricação, eu devo ter uma autorização judicial. Olha o que a Manu colocou ali: na lei de drogas, ação controlada exige prévia autorização. E a Rose completou: na lei de organização criminosa, só comunicação, mas na lei de drogas tem que pedir autorização. Galera, se dá pra printar essa postagem das gurias aí, printem, porque isso aí separa vocês dos homens. Na lei de drogas, é o artigo 53, eu queria que tu marcasse, na lei 11.353, na lei de drogas, o artigo 53, que vai falar da autorização judicial. Já na lei 12.850, o que exige é a mera comunicação, parágrafo 1º do artigo 8º. Beleza? Tranquilo? Coraçãozinho ali, dei um ok. Se estão entendendo a aula, isso é importante. E eu peço que vocês me marquem lá, tá legal? Bom, então olha como a gente está crescendo nesse estudo. Estudamos que existe a ação controlada, estudamos hoje. Ontem estudamos a chamada colaboração premiada. Existem outras formas previstas na lei, Mauro, de obtenção de provas? Existe. Terceira forma, abram um tópico no caderno de vocês: infiltração de agentes de polícia. Infiltração de agentes de polícia. Por que eu estou frisando polícia? Porque na lei velha havia previsão, artigo da lei de drogas, artigo 53, Cristiano, eu falei inúmeras vezes, tem que ficar anotando. Se eu repetir, eu me perco. Artigo 5.3 da lei de drogas e artigo 8º da lei de organização criminosa. Bom, a infiltração, que hoje a lei fala, não me lembro o artigo, não me lembro, tá? Mas tá, deve ser na sequência ali, tá? A infiltração de agentes, hoje é só agente de polícia. Vou repetir. Na lei de drogas, desculpa, falei, eu fui ler o que a Cristiane escreveu e me perdi. Na lei de organização criminosa, atualmente é possível infiltração só de agentes de polícia. Esta infiltração também está prevista na lei de drogas, mas é igual. Por que eu falo agente de polícia? Porque antes havia a previsão de agentes de inteligência. Por exemplo, agentes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Mutatis mutandis, guardadas as super devidas proporções aqui, seria a nossa CIA, tá? A ABIN poderia ter os seus agentes de inteligência infiltrados. Hoje não. Hoje é só agente de polícia. Beleza. Segunda situação importante. Existem duas modalidades hoje de infiltração. Existe aquela infiltração real, em que um ser humano, uma pessoa, obrigado Robson, em que uma pessoa entra em uma organização criminosa, fazendo parte, convivendo no dia a dia, oi Cleito, no dia a dia da organização e, em tese, praticando alguns ilícitos com ela. Isso é infiltração real. Mas agora, tanto na lei 12.850, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente, existe a possibilidade, é uma novidade, galera, que para cair na tua prova é muito boa, da infiltração virtual. Ela foi trazida pela Lei 13.964, que é o pacote anticrimes. O que é essa infiltração virtual, Mauro? É aquela situação em que a polícia, só eles,
mediante uma autorização judicial, criam o nick, tempo do nick, né? Criam um nome lá no Instagram, aqui no Instagram, fake. Pra quê? Pra se passar por criminosos infiltrados virtualmente. Então hoje eu tenho a infiltração real, em que a pessoa vai fazer parte da quadrilha, e eu tenho a infiltração virtual, em que o cara passa a ter, tá, uma atuação no mundo virtual, na internet. Para quê? Para, participando daquela situação, saber descobrir quem são os criminosos. Então, infiltração real e infiltração virtual. Seja qual for, seja em qual lei for, exige manifestação, autorização do juiz. Autorização judicial, bom dia. Autorização judicial. E, anota também, o Ministério Público deve se manifestar até mesmo quando a infiltração for solicitada por um delegado de polícia. Beleza? Então não esqueçam, infiltração poderá ser real, infiltração poderá ser virtual, tá? Para que a infiltração real ocorra, anota isso por favor, e pensa com o coração. É legal nós colocarmos um policial infiltrado em uma organização criminosa? É legal a vida desse policial ficar em risco? Claro que não. Então a infiltração de agentes, assim como a interceptação telefônica, são meios de prova subsidiários. A infiltração de agentes e a interceptação telefônica são meios de prova subsidiários. Significa o que, Mauro? Que eu só vou poder infiltrar alguém quando outro meio de prova não for suficiente. Se existir a possibilidade de eu produzir aquela prova contra aquela organização criminosa por outro meio de prova, eu vou produzi-la por outro meio de prova. Eu só vou infiltrar quando não for possível esta possibilidade. Beleza? E quanto tempo o cara vai ficar infiltrado? Realmente, se for infiltração real, 6 meses ele vai ficar infiltrado nesta organização, podendo ser renovável por nova ordem judicial, e a qualquer momento o agente pode dizer, deu pra mim, não quero mais ficar infiltrado lá. Beleza? Beleza. E a infiltração virtual, Mauro? Exige autorização judicial? Exige. Deve ser demonstrada a necessidade, por óbvio. E atentem ao prazo. Lá eu tenho 6 meses que alguém pode ficar infiltrado, tá? Aqui eu vou ter um prazo em dias, tá? Também um prazo de 6 meses, renovável por até 720 dias. Por quê? Vontade do legislador, tá? Mas isso tudo para uma segunda fase não precisa decorar, por quê? Porque a lei vai estar lá. O VAD caseiro vai estar com vocês para... o VAD caseiro não, o VAD missioneiro vai estar com vocês para solucionar esta dúvida. Beleza? Beleza. Galera, olha só. Infiltração pode ser real ou digital, virtual. Digital ou virtual. De agentes são meios subsidiários onde não for possível outros meios de prova. Olha aí, a Rose está resumindo muito bem os nossos pedais. Se ela tem isso aqui anotadinho à mão em casa e for ler antes da prova, vai sobrar conhecimento para a Rose aí em qualquer primeira fase, dou certeza para vocês. Beleza? Beleza. Gente, olha só. E o crime
que esse infiltrado comete. Se o crime tem relação com a quadrilha, a organização, não quadrilha, esqueço, a organização, vamos imaginar, eu, Mauro, sou infiltrado em uma organização com autorização judicial. Essa organização pratica contrabandos. E eu acabo indo à Argentina e trazendo mercadorias proibidas. Eu vou cometer crime? Claro que não. Eu estou agindo em estrito cumprimento de um dever legal, no mínimo. No mínimo. Agora, eu estou numa organização criminosa de contrabandistas. E já que eu estou no meio do crime, eu vou estuprar alguém. Por quê? Porque se eu tenho uma autorização judicial para estar no meio dessa quadrilha, dessa organização criminosa, gostei daquela guria e vou estuprar. Crime, vagabundo. Crime. Não tem relação nenhuma com aquilo que você foi infiltrado na organização. Beleza? Beleza. Então, praticou as condutas típicas geradoras da infiltração, conduta lícita. Praticou uma conduta, um crime totalmente diverso, quadrilha de organização criminosa de contrabandistas. Ele resolve praticar estelionatos, estupros, homicídios. Vai se ferrar esse policial infiltrado, cometeu crime. Agora um detalhe. Seria possível que este cidadão, tá, que esse policial, fosse obrigado a praticar um crime para não ser descoberto, e se fosse descoberto seria morto. Por exemplo, era só uma organização de contrabandistas. Alguém diz, leva essa cocaína para Brasília, fulano. Estão testando ele. E ele leva, sob pena de descobrirem e matarem. Nesse caso, poderia haver uma excludente da culpabilidade, de inexigibilidade de conduta diversa. Beleza? Mas isso é uma questão muito, muito aprofundada e não virá para vocês. A lei do pacote anticrimes, ela acrescentou um artigo interessante à lei 2.850, que seria, pessoal, que está no artigo 10, letra C, que vai dizer o seguinte, que não comete crime o policial que oculta sua identidade na internet para colher indícios de prova, tá? Então o policial que está na internet, mesmo que não haja uma infiltração formal, mas ele oculta sua identidade para coletar provas, estaria ele abarcado, estaria ele protegido pelo artigo 10, letra C da lei 12.850, beleza? Agora, se ele deixar de observar a finalidade daquela infiltração, aí já é diferente. Aí ele vai cometer o crime. Então ele tem que haver sempre o quê? Um foco, haver sempre uma convergência para o que nós vamos chamar aqui de finalidade estrita daquela investigação. Beleza? Beleza. Bom, olha só. Esta lei, ela facultou também aos delegados e aos membros do Ministério Público, mesmo sem autorização judicial, facultou a eles acesso a dados cadastrais. Anota isso, cadastrais, que estejam constante de bancos de dados, tá? Da Justiça Eleitoral, do cartão de crédito, dos bancos, dos provedores de internet. Ah, Mauro, então quer dizer que das empresas telefônicas o delegado sem autorização judicial e o promotor sem autorização judicial podem ter acesso aos números que eu liguei? Não, aí é quebra de sigilo ou interceptação telefônica. O que eu estou dizendo a vocês, e isso é importante, é que o delegado e o promotor podem ter acesso ao meu cadastro na empresa Vivo, ao meu cadastro na empresa Claro, mas eles não podem, sem autorização judicial,
terem acesso às pessoas para as quais eu liguei. Para esse acesso, que seria uma quebra de sigilo telefônico, tá? E para a interceptação telefônica, aí sim é necessário que haja uma autorização, tá? Judicial. E para a gente fechar, pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês do artigo 22, parágrafo único. Por quê? Porque ele vai dar um prazo para encerrar a instrução criminal dessa investigação de uma organização criminosa. Diz assim o parágrafo único do artigo 22. Vou ler para vocês para não errar. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável. E ela vai dizer qual é o prazo razoável, vírgula, o qual não poderá exceder a 120 dias quando o réu estiver preso, prazo este que é prorrogável por igual período mediante decisão judicial, mostrando, por exemplo, que a causa é complexa. Beleza? Bom, galera, posso dizer que com 31 minutos de live encerramos, tá? Encerramos os meios de prova em uma organização criminosa, tá? Estou à disposição de vocês para perguntas, tá? Então, se alguém tem alguma pergunta sobre a lei de organização criminosa, esse é o momento, eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Lembrando que, além dessas que eu acabei de comentar com vocês, colaboração, infiltração, acesso a dados cadastrais, a própria lei traz outras. A interceptação das comunicações telefônicas. Sobre isso, pessoal, eu vou trabalhar na próxima live. Você que está assistindo aqui no YouTube ou ouvindo aqui no Spotify, clicando na próxima aula, você vai ter acesso à lei de interceptação telefônica que eu vou, tá, conversar com vocês já no próximo encontro, tá? Por quê? Porque é uma dos meios de obtenção de prova que a lei 2850 vem a reforçar, beleza? Se alguém tiver alguma pergunta, obrigado, Renato, por começar a seguir a gente, tá? Sempre tem coisa boa, sempre, diariamente eu coloco um conteúdo jurídico interessante ou alguma coisa que possa melhorar o dia de vocês aqui no nosso Instagram, tá? Muito top mesmo, com 39 anos na Força Armada, ganhei conhecimento imenso. Valeu, José, eu fiquei 12 anos nas Forças Armadas. Direito, trabalho, segunda fase, mas passando aqui para dar bom dia. Valeu, Etienne. Boa função lá com o Luiz e com a Cleice, tá? Pessoal, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui que eu posso complementar. Eu sempre quero passar uma a mais para vocês. Mas eu abordei tudo. Graças a Deus eu acho que a gente esgotou essa temática. Baixei a lei aqui para ver, mas é isso mesmo. Infiltração, 6 meses, falei. Infiltração virtual. Falamos. Pessoal, a gente falou tudo que devia falar para vocês sobre isso. Que horas começa a aula, prof? As aulas são sempre diárias. Eu tento fazer sempre às 7 da manhã. Mas como amanhã eu tenho faculdade, eu dou aula na graduação da Faculdade de Direito de Santa Maria amanhã, aí eu não consigo fazer, tá? Mas é só vocês acompanharem nos stories e também no feed que eu tenho colocado lá o tema da aula e o horário da aula. E nos stories eu coloco ali para vocês a contagem regressiva, na qual tu clica no pontinho lá e o sistema vai te avisar quando a live estiver começando. E mais, lá no YouTube eu estou subindo as aulas diariamente, estou apagando aqui, estou arquivando aqui no Instagram, tá? Então essas aulas estão ficando no YouTube, a galera tá gostando, porque lá eles conseguem assistir com mais velocidade, beleza? Que às vezes eu fico falando meio lento aqui para não perder o raciocínio. Lá vocês podem assistir com maior velocidade. Se puderem compartilhar com os amigos que essas lives acontecem, que tudo acontece, eu ficaria imensamente grato a vocês.
beleza? No mais, gente, eu vou encerrando então, tá legal? Já deu aqui no meu relógio 35 minutos, eu deveria fazer mais 5, mas vou encerrar hoje porque a gente acabou o conteúdo, tá legal? Não vou tomar o tempo de vocês, o precioso tempo de vocês. Beijo no coração, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu tô aqui, tá legal? Enquanto eu não parar de falar, a live tá funcionando. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Pelo YouTube dá pra maratonar, exatamente. O pessoal tem falado bastante isso, tá? E quando forem no YouTube lá, se cadastrem, toquem o sininho, deem um oi lá pra mim, comentando o vídeo pro YouTube saber que aquele conteúdo é relevante e ele levar para mais pessoas, tá legal? Se não temos mais, obrigado Franciane. Qual o acesso dessas aulas? Não entendi, Cristiane. Qual o acesso dessas aulas? Tu tá acessando a aula aqui, Cristiane? Tá? Tem aqui, fica no meu Instagram, fica no YouTube do curso, no meu YouTube lá do Prof. Mauro. Beleza? Tenha um bom dia tu também, Manu. Carol, a Ana que chegaram aí agora, bom dia. Mas a gente está encerrando já o nosso pedal. Agora vamos tomar um banho e vamos gravar umas aulas que tem reunião sobre a próxima primeira fase do CEISC às 10 horas. E se eu não entrar lá, aquele velho careca do Nidal vai me incomodar. Beijo grande. É o senhor no folder? Isso. Sou eu, coordeno aquela pós-graduação em Direito Militar, Michele, da Escola Mineira de Direito. É isso mesmo. E agora eu vou voltar uma palestra no Congresso de Direito Administrativo, lá falando sobre crimes de licitação, beleza? Então, pena, Carol, mas tu pode assistir a aula lá no YouTube depois. Beijo grande, galera, vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia, hein? Bom dia a todo mundo.